Stephanie Lima, antropóloga e pesquisadora, é a nossa entrevistada de hoje no programa Cultura e Saber. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E antes da gente falar do seu livro, que trata do jovem negro na universidade, nós preparamos uma matéria. Falamos com estudantes e também com especialistas sobre esse assunto. Vamos ver. Joás Barbosa está no 4º ano de administração na USP. Ele entrou na universidade pelo programa de cotas. Anteriormente, mesmo com muito estudo, mesmo com muita coisa, você está ainda no meio de pessoas que tiveram acesso a escolas melhores, né? Era uma concorrência muito desigual. Então, mesmo sendo muito inteligente, ainda assim, ter um certo favorecimento à categoria, né? Todo um grupo, eu acho que me ajudou muito a ter acesso a esse espaço, né? Que é um espaço tão benéfico para a cabeça, benéfico para a construção do ser, né? Então, é uma grande oportunidade que você tem que agarrar. Hugo Santos, segundo-anista de Relações Públicas, estuda com outros 6 alunos negros e pardos. Só por ter um corpo semelhante ao meu, eu consegui ver uma pessoa parecida comigo, eu já consigo ver que eu não vou enfrentar desafios ou eu vou ter pessoas que vão me entender ao longo do curso. Então, não é apenas sofrimento, mas também companheirismo e solidariedade, que eu consigo ver quando eu vejo corpos semelhantes ao meu no espaço de aula. Joás e Hugo são reflexos de programas governamentais de inclusão universitária e de iniciativas da própria universidade. Se nós compararmos a situação de 2016 com a situação do nosso último ingresso, nós saímos de 18% de ingressantes pretos, pardos e indígenas para 28% de ingressantes pretos, pardos e indígenas. E passamos de 33% de ingressantes que tinham feito escola pré-universitária exclusivamente pública para 55%, melhor dizendo, de ingressantes de escola pública. Na USP, além do ingresso por meio da prova da FUVEST, os alunos podem usar a política de cotas, a nota do Enem, o resultado do Provão Paulista e a classificação em Olimpíadas do Conhecimento. Eu sou da Faculdade de Medicina originalmente. E eu noto isso nitidamente. A Faculdade de Medicina da USP hoje é outra, porque nós temos alunos com diferentes experiências de vida, de diferentes classes sociais, de diferentes cores. O ingresso de mais pessoas pretas, pardas e indígenas na universidade tem produzido reflexos no mercado de trabalho. Estudantes que são e que foram usuários, né, e foram beneficiados com a ação afirmativa, hoje ocupando cargos nas universidades, sendo reitores, sendo gestores, sendo professores universitários, produzindo conhecimento e disputando também concepções de mundo, que é o que se coloca num país democrático. É inegável que essa mudança que a sociedade brasileira quer e espera, ela vem se transformando ao longo ela vem acontecendo ao longo desses 20 e tantos anos, né? E, obviamente, uma mudança que não tem mais volta. Vamos falar um pouquinho desse livro que já tem um tema que é atual e necessário para a discussão. Juventude Negra e a Revolução dos Afetos. O que trata esse livro? Esse livro, ele é parte da minha pesquisa da tese de doutorado, que eu defendi em 2020 na Universidade de Campinas. A pesquisa ela foi feita com alguns coletivos universitários, negros universitários, de alguns estados do Brasil, especificamente o Rio de Janeiro, São Paulo e a Bahia, Salvador. Nessa pesquisa, eu fiz várias entrevistas com vários interlocutores e vários jovens negros de universidade. E dentro dessa pesquisa, eles falavam muito sobre como era a ação política, como era esse processo de entrar na universidade, descobrir os coletivos. E uma das marcas de todas as entrevistas, de toda a pesquisa etnográfica, foi falar sobre os afetos. E esse livro é uma parte dessa pesquisa que é quando eu falo mais sobre esses afetos. Por quê? Porque quando esses jovens eles começam a falar para mim sobre o momento deles entrarem na universidade, é muito marcado pelo sentimento de solidão. Deles entrarem na universidade, não se vê pessoas parecidas com eles ali, não vê que aquela universidade é muito longe geograficamente também dentro daquele espaço. E aí esse sentimento de solidão, quando eles começam a encontrar outros estudantes negros, ou o próprio coletivo negro, eles falam que eles se sentem acolhidos. E aí se sentem parecidos com eles, e também existe todo um processo também
que eles falam muito sobre esse processo, às vezes, de tornar-se negro na universidade, que é uma palavra que acontece muito, porque não necessariamente esses jovens eles não sabiam que eram negros, por exemplo. Mas dentro daquele espaço universitário, que é muito marcado pela desigualdade racial, eles passam a sofrer racismos diferenciados. Então, tem todo um processo que é um pouco baseado em uma autora muito importante da teoria negra, que é Neuza Santos, que é falar sobre esse tornar-se negro, mas é um tornar-se negro militante, que você se torna negro, mas essa identidade política. E nesse processo de acolhimento, eles passam por todas essas questões, e nesse processo de acolhimento também tem um processo de adoecimento, que fala também, porque é isso, né? Quando você descobre, ou quando você percebe a intensidade do racismo, isso é um processo de adoecimento também, né? É um processo que você descobre que você pode ser alvo do genocídio, por exemplo. E esses colegas, esses estudantes, eles também têm colegas que, por exemplo, morreram. Tem colegas que foram assassinados, colegas onde o genocídio chegou, né? Pela violência policial, ou pela violência do Estado, ou pelo próprio suicídio, por exemplo. Então, existem várias formas de adoecimento, onde nesse processo, nessa discussão do racismo, mas também não só, porque são mulheres negras, então tem um debate sobre machismo muito forte. A maioria são LGBTs, então tem a violência LGBTQIA+. Em todo esse processo, é o processo que vai falando sobre afeto e de como que esse afeto, principalmente baseado e influenciado pela teoria feminista negra, vai sendo reorganizado como afeto e ação política. Então, esse afeto ele se torna ação política ali no cotidiano desses jovens. E é basicamente isso que o livro fala, de como que todo esse afeto que vai passar pela solidão, pelo acolhimento, pela cura, pelo construir essa própria identidade, vai se tornando política, e isso vai revolucionando não só dentro da universidade, mas na política, na sua família. E é isso. Você comentou sobre a questão do racismo e, inclusive, da morte de muitas pessoas pretas. Mas isso dentro do ambiente universitário ou não? São aqueles que chegaram no ambiente apenas trouxeram isso como uma realidade que tem de mundo. Ou não, é dentro da universidade mesmo. Então, tem uma frase de uma interlocutora do Rio de Janeiro que é muito forte, muito importante, que ela fala assim: eu achei que quando eu entrei na universidade eu estava afastando a bala do meu corpo. E não necessariamente. Por quê? Porque esses estudantes jovens negros, eles são de periferia, eles vêm de uma realidade que parece você entrar na universidade, você está adentrando um outro mundo, onde você se afasta completamente desse mundo de origem, que é até um termo que eu uso para dizer sobre esse outro universo que é a sua realidade local. Mas quando esses jovens eles entram, eles continuam sendo negros, eles continuam sendo periféricos, então, e eles continuam circulando nesses lugares. Então, existe, sim, casos e relatos, por exemplo, desses estudantes que eu conversei, que eles perderam outros colegas por assassinatos, por exemplo, de violência criminal ou violência policial, outros estudantes universitários, ou não necessariamente, ou às vezes eram seu colega de bairro, por exemplo, mas existem também vários casos de suicídio também. Essa interlocutora que fala sobre, quando eu entrei na universidade eu achei que eu estava afastando a bala da minha cabeça, ela conta de um relato muito forte que quando ela entra no coletivo universitário, é quando uma colega dela, que é uma mulher trans, ela comete suicídio. E de como que no processo de enterro dessa jovem, ela é enterrada com nome masculino, porque a família não aceitava o processo de transição, e de como que isso é uma grande violência. Então é isso, assim, não necessariamente eles perdem, né? Eles têm relatos de perda. No próprio livro também, no momento que eu conto um pouco mais sobre eu como pessoa, do que eu necessariamente como pesquisadora, durante a pesquisa, também um colega meu, que era estudante da UFBA, que é a qual esse livro é dedicado, o Felipe Dois, ele foi assassinado. E eu vivi todo esse luto, junto com os meus colegas que estudavam na UFBA, mas também por outras vias. Então, a gente vai perdendo as pessoas no caminho. Isso é uma realidade. Quando a gente vai falar sobre juventude negra, a gente fala... O livro, basicamente, uma coisa que eu queria muito era falar sobre... obviamente, existem vários afetos ruins, digamos assim, né? Que é o sofrimento, mas existe o acolhimento, a cura, a felicidade, a troca, o amor, nesse processo de fazer política e nesse processo do encontro. Mas também não tem como falar, infelizmente, né? Falar sobre juventude negra no Brasil sem falar sobre perda e luto. Então, o livro também ele fala um pouco sobre isso, mas de como também essa juventude ela consegue fazer essa transição de olhar para esses afetos e para esses sentimentos e transformar ele num ato político.
numa transformação que é uma revolução política, né? Por isso que eu coloquei revolução no título do livro. Você comentou que muitos deles, essa identidade de ser negro ou de ser preto, só chega quando você entra na universidade, porque você vê a diferença, né? E vê o quanto você está ali no número, né, tão pequenininho, perto de tanta gente. Eu queria que você falasse dessa dificuldade, o que você percebeu? Porque primeiro tem o primeiro desafio de ingressar na universidade. Depois tem o segundo desafio de estar na universidade. E depois de se formar na universidade. Porque também não é todo mundo que consegue se formar. Sim, com certeza. Uma coisa muito importante de dizer é que esse processo, essa categoria, né, tornar-se negro, ela vem muito influenciada nesse termo da Neuza Santos, que ela fala desse tornar-se negro nessa relação entre que não é necessariamente só uma descoberta da sua identidade racial. Tem uma questão desse negro como uma categoria militante. Então, é você se identificar como negro e militante. Então, por isso que é essa ideia do tornar-se, né? Nessa construção dupla da identidade. Tanto identidade racial, tanto essa identidade militante. Eu entrevistei vários interlocutores negros e, obviamente, eles têm uma diferença de coloração, digamos assim, muito diversa. De pessoas negras de pele mais clara, pessoas negras de pele mais escura. Tem uma das interlocutoras, por exemplo, uma estudante da Unicamp, ela é uma mulher negra, bissexual, de pele retinta, do Grajaú, daqui de São Paulo. E ela fala, obviamente, a minha vida toda eu sabia que eu era negra. Sempre olharam para mim, me chamavam de pretinha, assim, eu sempre sofri racismo durante toda a minha vida escolar e durante toda a minha vida. Mas eu nunca sofri o racismo que eu sofri depois que eu entrei na universidade. Eu nunca sofri essa violência tão grande depois que eu entrei na universidade. Então, tem um processo que não é necessariamente você... tem alguns, sim, passam pela questão de você se identificar como negro depois que você entra na universidade. Isso acontece. Mas não só. Existe também uma relação de você olhar para essa sua negritude e construir ela a partir dessa questão política. Então, por isso é esse tornar-se negro que passa para todos esses jovens, independente de quem já se identificava como negro antes ou não necessariamente. Acho que essa é uma coisa importante de dizer. E tem esse processo, que é uma coisa muito importante que aparece no livro, é que durante toda a pesquisa, quando eu perguntava para eles sobre, conta um pouco da sua trajetória, né, até aqui, eles falavam muito que era muito importante dizer da trajetória antes de entrar na universidade. E nesse momento de entrar antes da universidade, era sobre aparecia muito, com muita força, que é uma coisa que eu falo no livro também, que é a figura da mãe. Como essa mãe, ela é a principal responsável por esse aluno estudar. E do acesso à educação ser a principal responsável por uma construção de uma outra vida, de uma outra realidade possível. Então, existem vários casos que eu conto um pouco no livro, que a minha mãe me colocou para estudar numa região mais central, me colocou para estudar fora da região da minha casa, porque ela achava que as escolas perto do nosso território, né, de onde a gente vivia, não eram escolas de qualidade. Essa mãe, muitas vezes, por exemplo, ela é empregada doméstica, em vários casos. E aí, essa mãe, empregada doméstica, ela vê que o filho do patrão foi para a universidade. Então, se o filho do patrão foi para a universidade, deve ser uma coisa boa. Então, ela começa a incentivar esse filho dela, que ela muitas vezes não faz a menor ideia do que é entrar na universidade. Mas ela sabe, porque no Brasil a gente, né, tem essa consciência de que é pela educação que você transforma a sua vida. E aí o filho do patrão entra na universidade. Então isso deve ser uma coisa boa para o meu filho também. E aí ela começa a colocar esse jovem, né, a estudar em escolas longe de casa, investir na educação desse jovem, forçar ele a estudar. E é muitas vezes por causa dessa mãe, a razão, né, desse jovem entrar na universidade é por causa da força dos estudos dessa mãe, dessa figura dessa mãe. Então, depois que ele entra, né, tem toda essa esperança familiar. A maioria dos jovens que eu entrevistei foram os primeiros da sua família a entrar na universidade, assim como eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar, me formar, fazer mestrado e doutorado. Então, eu compartilho muitas coisas com a história desses jovens, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida política. E aí eles entram na universidade, sentem toda essa dificuldade de estar ali, mas com uma luta muito grande, porque eles veem a luta dessa mãe, dessa família, para colocar eles ali na universidade. E aí eles descobrem que não é só a família deles que lutou para eles estar ali. Eles descobrem que existe todo um movimento social amplo, enorme, histórico, que fez uma luta muito árdua para eles estar ali também. Então existe todo esse processo dessa consciência, mas também passando por inúmeras dificuldades, porque é uma distância geográfica muito grande, não existe muitas vezes bolsas de permanência, muitas vezes o preço do restaurante universitário é barato para a população que sempre esteve ali naquela universidade, mas não necessariamente para aquele jovem negro periférico que está entrando ali na universidade. Às vezes o acesso a
A moradia universitária é extremamente burocrática e problemática. Então, existem várias outras barreiras para esse aluno continuar na universidade. Às vezes, os cursos, por exemplo, a maioria dos estudantes que eu entrevistei são alunos de humanas. Mas, por exemplo, no caso dos alunos da biomédica, de uma medicina ou de cursos de exatas que necessita de instrumentos, às vezes, que você tem que pagar, que a universidade não provê, como é que esse aluno consegue estudar com a mesma qualidade, com o mesmo processo do que os outros que normalmente estavam, né, dentro da universidade? Então, existe todas essas barreiras, mas... E por fim, tem uma barreira muito importante de dizer, que está no livro também, que é a barreira epistemológica. Porque esse estudante, ele entra na universidade e ele começa a ler os textos dos autores e tal, que são muitas vezes autores brancos, autores europeus, que não faz sentido nenhum para a realidade dele. E aí, dentro do coletivo, que ele começa a ler os textos de autores como Neuza Santos, feministas negras, mulheres negras, e ele começa a disputar dentro da sala de aula falando: professor, aquele texto daquele autor, eu descobri, muitas vezes é via internet, porque às vezes nem tem na biblioteca da universidade. Hoje em dia já tem, né? Porque 2012 não está tão distante, mas ainda ali, logo depois da aprovação da lei de cotas, muitos textos ainda nem estavam na biblioteca das universidades. E aí eles começam a disputar, e aí isso vira uma disputa epistêmica também. O que, com certeza, além de ter uma revolução política, que esses jovens falam, é uma revolução teórica que eles estão fazendo na universidade já nessas últimas décadas. Você falou sobre o racismo dentro da universidade. O que a gente tem até como relatos é a questão mesmo ou do afastamento ou da exclusão. Mas o que acontece dentro da universidade que a gente pode entender também como racismo e que não acontece em outros ambientes? E por isso que às vezes a pessoa nem percebe que é racismo. Eu acho que tem uma coisa que, quando eles relatam, por exemplo, esse sentimento de solidão, é um pouco que é o relato de quando você entra dentro de um espaço e você vê onde que estão as pessoas parecidas com você. Quando esse estudante negro periférico ele entra dentro da universidade, ele vê que as pessoas parecidas com ele, tanto de questão física, mas às vezes até territorial, é a pessoa que está limpando o banheiro, é a pessoa que está servindo a comida. Não que esses trabalhos sejam menores, mas assim, não é a mesma posição que esse estudante está, né? Não são os colegas dele de classe, não são os professores. Então, esse espaço, ele está informando para aquele estudante aonde ele deveria estar, que seria limpando o banheiro ou servindo a comida, e não na posição que ele está. Isso é um racismo extremamente violento. Quando você não se vê, ou quando você se vê fora de lugar, é extremamente violento. Ou quando você, dentro da sala de aula, você compartilha experiências, por exemplo, em diversos cursos, né, que você vai falar sobre a realidade do que você vive, daquilo dali. Eu sou das ciências sociais, né? Então, obviamente, a gente fala a nossa produção científica a partir da nossa realidade social, ou sobre realidades sociais diversas. E aí, quando você fala sobre essa realidade social e aquilo dali, parece que você é um monstro. Porque ninguém nunca ouviu aquilo dali. Ninguém não faz a menor ideia do qual é a realidade. Eu sou da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, ninguém... Quando eu entrei na universidade, eu entrei na universidade em 2019. Foi na época do Reúne, ainda não tinha cotas, mas era na época da expansão universitária. A minha turma tinha 60 alunos. Eu e mais 4 íamos andando para pegar o trem para ir para casa. A maioria moravam na zona sul do Rio de Janeiro. As pessoas, elas não tinham noção, não tem noção. Quando você não vive, você não tem muita noção do que é aquilo. Sim. E aí isso parece muito pouco, né? Isso parece muito diferente. Parece que, às vezes, não é racismo, porque não é alguém virando para você chamando de macaco, ou alguém virando para você e falando que seu cabelo é ruim, alguma coisa assim. Mas é aquele ambiente dizendo e gritando para você que você não deveria estar ali. Isso é algo extremamente violento. E então esse processo da construção dos coletivos, desse espaço onde eles se organizam politicamente, mas principalmente se organizam como um espaço de acolhimento, onde você pode falar, tipo, o meu professor falou isso, olha que sem noção, verdade, meu professor também falou aquilo. Ou que você vai falar com alguém que pode ser de uma outra periferia completamente diferente de você, que você não conhece, mas elas se encontram pelo fato de ser periferia, ou se encontram pelo fato de você... A realidade do domingo é parecida, né, na sua casa. Então, isso faz com que você se sinta melhor e você começa a trocar, né? E quando a gente sofre violência, um dos processos, não só a violência do racismo, porque uma coisa... Esses jovens, eles vêm principalmente da geração depois de 2012, porque eu entrevistei jovens também que entram por cotas antes de 2012. Por exemplo, porque a UFBA, ela... faz a aprovação de cotas ainda em 2005, no início dos anos 2000. A UERJ, por exemplo, no ano 2002. Então, a gente tem uma geração um pouco mais antiga de 2012 que entra pela lei de cotas. Que são gerações
bem diferentes, assim. A geração que entra um pouco ali depois de 2012, ela reafirma muito, principalmente influenciada pelo feminismo negro, uma questão que é uma categoria que a gente usa bastante hoje, que é a interseccionalidade. Então, é uma questão de você fala sobre a questão racial, mas eu também quero dizer sobre machismo, porque eu sou uma mulher. Eu quero dizer sobre a LGBTQ-fobia, porque eu sou bicha preta, eu sou sapatão. Esses são os termos utilizados, que a gente, né, faz um uso pejorativo, faz uma ressignificação dos termos. Então, nessa troca, você se une por uma identidade racial, principalmente, mas você também se une para falar sobre outras violências, sobre o machismo, sobre a LGBTQ-fobia, sobre a questão de classe, porque às vezes esses estudantes têm diferenças de classe também, nem todos são periféricos. E é isso, e aí nessa troca você vai entendendo todas essas violências e você vai compreendendo que às vezes uma experiência de infância, por exemplo, eita, aquilo dali foi uma violência de racismo, aquilo dali foi uma violência já LGBTQIA+, porque eu era afeminado, digamos assim. Então você vai passando por todo esse processo, por isso que eu falo no livro que, às vezes, o processo de se entender em coletivo, nessa troca de experiência, também gera um pouco de adoecimento, porque é muito adoecedor você reolhar suas experiências e ver ela pela lente da violência. Mas também é ali que você se cura. E é esse movimento que faz eles lutarem. Mas aí você entende também que esse coletivo é um lugar, né, como você comentou, até de cura, mas a pessoa também precisa entender que ela precisa estar junto com outras pessoas, precisa de ajuda, né? Sim. É muito importante que existe uma questão que é muito debatida dentro dos coletivos, que é a questão da saúde mental, por exemplo. De como que o racismo adoece, por exemplo, uma da fala dessa estudante que eu falei no início, que ela fala sobre essa colega que morreu de suicídio, uma das pontos que eu faço, que é a questão do genocídio, a questão do suicídio, elas são muito importantes e deve ser pensado como a ideia do racismo estrutural. A gente tem um programa, né, de saúde da população negra que vai falar sobre todas as questões de adoecimento mental e de como que o racismo gera o adoecimento mental. Isso é extremamente importante, isso deve ser uma política institucional na universidade, por exemplo, porque isso é uma preocupação dos coletivos, porque eles trocam entre eles, mas é muito importante você ter um atendimento profissional para esses jovens, porque é isso, né? Você se mantém, tem toda essa luta, tem todo esse processo, mas não precisa ser tão difícil assim, né? A universidade, ela consegue construir uma estrutura institucional para ajudar esse jovem a viver uma vida um pouco melhor, né, dentro daquele espaço. Que ele vai sofrer violência, mas é isso, ele tem que poder ter um espaço de fala para além do coletivo, que é um espaço super importante. Mas esses coletivos, eles estão lutando também para ter uma ajuda institucional. É muito importante a universidade, que hoje a gente ainda não tem, na sua amplitude, ter duas ajudas extremamente importantes para esses jovens. Uma que é financeira, um auxílio financeiro para esse jovem se manter dentro da universidade, conseguir se formar, porque se a gente quer diversidade, tanto no mundo profissional, tanto na produção científica, a gente precisa que esse jovem se forme e quer que custe que esse jovem se forme, né? Então, a gente precisa ter apoio institucional, psicológico, terapêutico, psiquiátrico. Dentro do hospital universitário, por exemplo, a gente pode criar programas para ter um pouco mais de facilidade para esse jovem ter o acesso dentro das universidades. A maioria das universidades públicas do Brasil, ela tem o seu próprio hospital universitário. Então, por que não criar políticas institucionais que facilitem o acesso a esse jovem a um tratamento, a cuidar da sua saúde mental, né? E fazer com que a gente não tenha pessoas tão adoecidas e que não seja só a responsabilidade do coletivo esse cuidado, né? Porque, obviamente, é muito importante, mas não é um cuidado profissional e não deve terminar só ali, né? Quando se fala sobre a lei de cotas, é óbvio que as pessoas que conseguiram acesso por ela vêm de um lado muito positivo. Se você conversar com outros alunos brancos da universidade, há controvérsias. Como que isso também acaba trazendo um certo ou racismo ou incômodo, perseguição para esses alunos? Então, tem uma questão muito importante, tem uma questão que é assim, na Unicamp, quando eu estava pesquisando na Unicamp, a Unicamp ela não tinha ainda cotas. Então, foi o processo de aprovação. Então, foi muito interessante, que era uma universidade que ainda não tinha cotas, em 2016, já bem depois da lei federal, né, porque a Unicamp é uma universidade estadual. E aí, depois, tem a UERJ, que já tinha cotas desde 2002, então tinha várias gerações de cotistas dentro da universidade. E a UFBA, que tinha cotas ali desde 2005, mas com uma amplitude muito maior depois de 2012. Então, acho que tinha cenários muito diversos e dava para ver um pouco essa diferença. Acho que uma das coisas muito importantes era de que, desde a aprovação da lei de cotas na UERJ,
existem inúmeros laboratórios e inúmeros centros de pesquisa espalhados pelo país que fazem pesquisas quantitativas sobre, digamos assim, não a qualidade, não é exatamente a palavra, mas assim, o trajeto escolar desse jovem cotista dentro da universidade. E dentro desses dados, eles mostram que a grande parte dos estudantes cotistas, eles foram melhores ou igual aos estudantes não cotistas. Então, em números, em dados, não existe uma diferença, porque, por exemplo, uma das coisas na luta da lei de cotas era dizer que a cotas ia piorar a qualidade da universidade. Isso não é uma realidade numérica. Há anos já vem se mostrando isso. Que os estudantes cotistas, eles se formam com notas melhores ou iguais dos estudantes não cotistas. Então, acho que isso é uma questão importante de dizer, tanto na UERJ, tanto na UFBA. Mas existe também uma questão dentro da Unicamp, por exemplo, com esse processo. A Unicamp ela não tinha cota, mas ela tinha uma reserva de vaga para alguns estudantes de escola pública. Então, ela tinha estudantes ali, alguns estudantes negros, um número muito, muito baixo, e tinha ali já, então, alguns estudantes daquela universidade, foram os estudantes que protagonizaram a aprovação de cotas na Unicamp. Dentro disso, é importante que, assim, existia um embate, obviamente, com os estudantes brancos, os estudantes que estavam ali, mas depois da lei de cotas, antes, assim, existia, eu acho que um pouco mais de um debate público e de uma possibilidade de um dizer público contra as cotas. Ali já em 2016, que é na época que eu estou fazendo a pesquisa, fica um pouco mais feio, digamos assim, você ser contra as cotas. Não e por uma questão racial, de alguma coisa na lógica da injustiça. Ali naquele âmbito universitário, não estou falando que era o senso comum, que era o público mais geral. Mas como que a lei de cotas já tinha sido aprovada em 2012, já existiam várias pesquisas e várias políticas dizendo que os estudantes de cotas eles eram ou com uma nota melhor ou com uma nota igual, fica um pouco mais difícil você ir contra as cotas dizendo que era injusto, ou de que você iria piorar a universidade. Então, esse debate não acontecia muito ali dentro daquele espaço. Mas era um debate um pouco mais velado para falar sobre o racismo, né? Por que isso, assim? Porque, por exemplo, em 2022, foi a reavaliação da lei de cotas, né? Dentro da política, como toda política pública, ela deve ser revisada e reavaliada. 10 anos depois, ela tinha que ser reavaliada. E aí se expandiu novamente, né? Um dos debates, por exemplo, era de que não precisava dar cotas racial, podia ter só cotas para estudantes de escola pública. Isso é, obviamente, uma forma do racismo estrutural, né? Você não consegue fazer a leitura de que você só coloca cota para estudante de escola pública e você não consegue identificar que o racismo ele é uma barreira de educação. Ele é uma barreira porque, independente da classe, quando esse aluno é entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, ele tem sim, dentro do mercado de trabalho, dentro do espaço educacional, ele tem sim barreiras. Por exemplo, é só você olhar para a quantidade de professores universitários que existem no Brasil. A gente tem a lei de cotas, com uma grande maioria de pessoas, hoje negras, que se formaram doutoras, e o índice de professores universitários negros no Brasil é minúsculo. Minúsculo. Isso são concursos públicos. Então, obviamente, você tem que olhar para esses dados com a lente do racismo. Você não tem como olhar para isso com uma outra lente. Então, quando a gente fala de que quando as pessoas são contra as cotas, ou elas vão debater as cotas, a gente reforça que o que elas estão sendo é reproduzindo o racismo. O racismo institucional que está na Constituição do nosso país. Quanto tempo você demorou para fazer toda essa sua pesquisa? Eu comecei isso, né? Eu comecei a minha graduação lá em 2019, já nas Ciências Sociais. E aí depois eu fui fazer o mestrado, mas que eu pesquisei sobre coletivos LGBTs. Então ali meio que eu já estudava um pouco sobre o movimento social, né? No tempo do mestrado, foi 2 anos. Mas na Unicamp, a pesquisa de doutorado, essa pesquisa demorou 4 anos, porque eu entro em 2016 e termino ela em 2020. Então foram 4 anos e meio de pesquisa para tese, né? E aí, de lá para cá, eu venho trabalhando um pouco na tese, publicando alguns artigos, e aí nesse livro especificamente, trabalhei no último ano para a gente chegar nessa versão um pouco mais reduzida de toda essa pesquisa muito longa, né, e muito grande, porque a ideia é fazer com que todo esse debate seja um pouco mais acessível para pessoas que estão na universidade, mas não necessariamente. Porque a pesquisa fala, né, não eu que estou falando, né, mas a pesquisa fala sobre jovens negros que estão na universidade. Mas esses sentimentos, essas trajetórias, essa vida, não é só necessariamente sobre jovens que estão na universidade. Elas falam com certeza com jovens que estão para além dos muros da universidade. E aí a ideia é fazer com que esse livro chegue para as pessoas e para esses jovens para dizer que eles não estão só.
e que eles podem, naquele momento eles podem estar se sentindo só porque eles podem não estar vendo pessoas parecidas com eles ou não se encontrando naquele coletivo, mas que eles não estão. Que pode ser difícil, mas que eles podem encontrar esse coletivo, ou que seja até através do livro, que eles podem não se sentir tão só, né, nessa vida. Qual foi o principal desafio para escrever o livro, levando em consideração 4 anos de pesquisa? Ou seja, você tinha muito material. Tinha. É isso, eu tinha muito material, eu pesquisei, eu entrevistei várias pessoas, vários colegas, mas eu acho que a dificuldade maior foi conseguir organizar e dar voz a toda a história e todo o sentimento que era isso. Assim, eu podia fazer um livro que poderia contar essa história muito baseada só no sofrimento. Eu poderia falar sobre o livro baseado também em uma coisa que seria só flores, coisas bonitas. E não é. Como eu falei, né, na metade da pesquisa da tese, eu e o coletivo que eu estava pesquisando na UFBA, né, a gente perdeu um colega. E esse processo de luto, ele foi muito avassalador para todo aquele grupo, para mim e para toda a escrita da pesquisa. A pesquisa poderia ter virado uma outra coisa e poderia ter ido para um outro lugar. E é isso. E também, a pesquisa também, ela passou por um momento, eu fiz a pesquisa entre 2016 e 2020. No meio desse caminho também existe 2018, que foi assassinado da vereadora Marielle Franco, que foi extremamente arrebatador e violento para todos aqueles jovens que eu estava estudando, para mim também, mas assim, né, para todos aqueles jovens daquela pesquisa, porque é isso, né? A gente já falava de como que era difícil você descobrir que você era um possível alvo do genocídio e do racismo. E quando você vê isso muito perto, né? Quando você perde a sua colega para o suicídio, quando você perde o seu colega para o assassinato à bala, quando você vê que uma vereadora mulher negra foi assassinada, isso faz com que essa morte chegue muito perto de você, né? Então, todo esse sentimento, organizar todo esse sentimento, ouvir toda essa narrativa, conseguir organizar esse trabalho, acho que com certeza foi a parte mais difícil do livro, mas eu acho que é isso. Uma coisa que eu acho muito legal dizer também, que o livro é a partir da história da vida dos estudantes. E todos eles pediram para eu manter o nome deles. Os nomes são verdadeiros, que eu uso no livro. Então, porque eles também falam que eles são agentes dessa história. Então, eu acho que o mais difícil era conseguir organizar e fazer com que toda essa potência, que eram com que eles estavam falando para mim, conseguisse ser trazida, né, pela escrita, e também fazer com que outros jovens se sintam identificados com aquela história. Esse é teu primeiro livro. Já tem outro aí na cabeça ou já meio que organizado? Não, ainda não. Eu confesso que fazer um livro originado de uma tese é algo que cansa bastante a gente. Principalmente, acho que a gente que é da ciência sociais, a gente tem uma mania de escrever muito, né? A tese em si é algo grande, tem 300 páginas. Para quem quiser ter acesso à tese inteira, ela está no repositório da Unicamp. Então, fazer com que tudo aquilo fique num livro menor foi um grande trabalho. Um pouco a gente sofre com esse processo de recorte. Então, eu acho que eu quero... Nesse momento, eu digo que eu quero curtir esse meu primeiro filho e depois a gente vê o que acontece nos próximos. Bom, no Cultura e Saber de hoje, eu conversei com a Stephanie Lima, que é antropóloga e também pesquisadora e escritora, né? Já tem mais aí um crédito aí para ela. Para a gente terminar, uma última pergunta, resposta rápida. O que é escrever para você? Cara, escrever é quase revolucionário para mim, assim, porque não só eu, mas vários colegas, a gente, nesse processo da universidade, a gente passa por muita violência falando que a gente não sabe escrever, de que a escrita não é pra gente, de que essa forma de passar conhecimento, de falar, que é pela escrita, não é algo que é pra gente. Isso é extremamente violento. Eu passei por isso durante a minha graduação, durante o meu mestrado, durante toda a minha trajetória acadêmica. Eu fui ouvida de que eu não sabia escrever, de que a escrita não era para mim. Então, escrever e estar com um livro agora, né, em circulação, é, para mim, a revolução dos afetos, porque foi através do acolhimento e do cuidado com os meus outros colegas que eu descobri que a escrita era para mim também. E não só para mim, mas para quem quiser. Parabéns pelo trabalho. Sucesso. Obrigada.